tomorrow, day after, né? Não tem sobre o que reinar. Nós vamos reinar o quê? Sobre Mad Max, né? Aquela coisa... Quer dizer, então assim, você não consegue ler o Apocalipse desse jeito, né? É muito difícil. Então, vamos colocar isso em suspense, né? A leitura do Hendrickson, né? William Hendrickson, também falecido em 82, olha que coincidência, holandês, professor, escreveu diversos comentários de evangelhos e epístolas, né? Tem uma coleção aqui, agora não vou me lembrar que editora que tem essa coleção das capinhas vermelhas ali, não me lembro agora se é Mundo Cristão, não, é aquela presbiteriana lá, como é que chama, acho que é Cultura Cristã, que tem diversos comentários dele, tem Mateus, tem epístolas, tem diversos, né? Então também é um autor, assim, digamos, famoso, consagrado. Ele vai organizar o seu livro em 7 sessões, né? 7 sessões. Ele faz um apanhado, digamos, mais global do livro, né? Capítulos 1 a 3, Cristo e todas as igrejas de todas as épocas. Olha que interessante. O fato de ser 7 igrejas engloba a história da igreja inteira. Por isso o número 7. Então, havia 7 igrejas, né? Na Ásia, tudo bem. Mas elas representam mais do que aquelas 7 comunidadezinhas lá, né? Seria muito arbitrário pensar apenas naquelas 7, né? Então, essas 7, na verdade, são 7 porque João pensa na igreja de Cristo toda, né? Capítulos 4 a 7, visão do céu e dos selos, da primeira à segunda vinda de Cristo. Está aí o que o Arthur falou, né? Sempre da primeira à segunda vinda de Cristo. Começa com o Cristo imolado, conforme aparece lá no capítulo 5, versículo 6, e termina com o juízo final e com a igreja triunfante, capítulo 7. Então, cada série de 7, né, é a história da igreja toda. Termina com um juízo final e com um triunfo, né? Capítulos 8 a 11, 7 trombetas. Os acontecimentos do mundo, na igreja, e também termina com o juízo final, que é a 7ª trombeta. Capítulos 12 a 14, que vai narrar a história do dragão, da mulher, da besta, do falso profeta, narra o nascimento de Cristo, a perseguição da igreja, o reino do anticristo e termina com a narrativa da segunda vinda de Cristo, que é o capítulo 7. Aqui aparece bem, né? A primeira termina com o capítulo 7, essa agora termina com o capítulo 14. Capítulos 15 a 16, 7 taças. Os flagelos vão até cobrir o juízo final, que é a queda da Babilônia, né? Capítulos... aí ele vai incluir depois aqui. O juízo final. Ok, deixa eu voltar aqui, capítulo 16, 7º, que termina com o juízo final, né? Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então termina descrevendo o juízo final, né? O capítulo 17 a 19 vai contar todo o julgamento da Babilônia, o juízo de Cristo e também termina com o triunfo, que são as bodas do Cordeiro. O capítulo 20 e 21 é a grande consumação, né? Condenação do diabo. Ele é amilenista, né, Arthur? Você falou. O Henrique é amilenista. Beleza. Então aqui ele resolve o problema tranquilamente, né? O milênio está em curso, né? Satanás está derrotado por Cristo desde a cruz, portanto sua ação é limitada, né? Ele está preso, né? O capítulo 20 e 21 então vai descrever o juízo final, né? E ao invés de narrar a vinda de Cristo de outra forma, narra a novos céus, nova terra
e a Nova Jerusalém, né? O capítulo 22 seria, então, eu não coloquei aqui, não sei se ele inclui, né? Deveria ter incluído até o versículo 5, né? Que é a continuação do capítulo 21, né? E os versículos 6 a 21, certamente sempre o epílogo, né? Então tem que destacar aqui ainda a conclusão e introdução. Análise aqui. As 7 sessões sempre correm paralelamente e abrangem o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, visto sempre de diferentes perspectivas. Beleza. É um esquema muito bom, né? Muito simples, porém ele resolve diversos problemas, vamos dizer assim. A mente sequencial nos ajuda, porque toda essa luta desses esboços é para tentar colocar em sequência. Exatamente. Né? Então, por isso que confunde, e pode ser que tudo aconteça ao mesmo tempo. E uma coisa interessante é que as taças, as trompetas culminam no juízo final, né? Quando o juízo final tem só um. Exatamente. Que é final? Se a gente entender. Mas veja, nós que estamos dizendo que é final. Né? Quem entende assim. Não, mas acho que a Bíblia não fala juízo final, né? A Bíblia não tem essa expressão juízo final. Capítulo 20, quando fala. Eu acho que não tem a expressão juízo final, né? Nós que falamos, né? Que Apocalipse 20 e tal, em nenhum lugar fala juízo final. Fala o juízo, né, dos últimos tempos, etc. Mas essa expressão juízo final, veja como nós, né, enfiamos na Bíblia, né, eu chamei de juízo final porque é de fato um juízo final, né? Não tem recurso. A gente... Vai para o STF. Não tem recurso, exatamente. Transitou em julgado. Vai para julgar, né? Não tem. Aqui o personagem dele aqui vai se dar muito mal. Não tem jeito. Isso já está garantido. Aqui é interessante isso, né? Nós pensarmos numa justiça do justo. Né? Isso para nossa fé. Né? Eu quero ver se na última aula a gente fala um pouco sobre a teologia de Apocalipse, né? Para ver as pérolas, né, que Apocalipse nos dá. Que está, claro, no conjunto das Escrituras, né? Mas que são, digamos, preciosidades, né? Tesouros que estão, digamos, esclarecidos para nós no livro de Apocalipse. Né? Claro, Apocalipse não é uma Bíblia à parte, né? Quer dizer, ele está no conjunto das Escrituras. Né? Bom, o que mais que a gente fala aqui? Há um argumento que eu achei muito interessante, a questão do lapso temporal. Ele acha que a menção aos 42 meses, aos 1260 dias e os 3 anos e meio, amarra essas sessões num paralelo. Por quê? 1260 dias é exatamente igual a 42 meses lunares, não do nosso calendário, né? 42 meses de 30 dias dá exatamente 1260 dias, 42 vezes 30, eu fiz a conta. 3 tempos e meio, segundo ele e a maioria dos estudiosos, equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio é exatamente igual a 42 meses, que é exatamente igual a 1260 dias. Portanto, essa menção a tempo, esse lapso temporal, prova o paralelismo. Seria uma maneira, digamos, codificada, uma maneira discreta, de João nos indicar, né, que esses tempos são o mesmo, estão sobrepostos. Eu achei muito interessante essa argumentação. Então, isso vai aparecer na terceira sessão, capítulos 8 a 11, vai aparecer na quarta sessão, capítulos 12 a 14, e vai aparecer, aqui, né, terceira e quarta sessão. Ok, terceira e quarta sessão, que amarra essas sessões
numa sequência temporal. Bom, caminhando para o fim, o objetivo era apenas esse, né, mostrar 3 modelos. Eu queria dizer o seguinte: nós começamos essa aula 26, 27 e 28 mostrando que nós temos aqui 22 capítulos com a narrativa de diversos eventos. Eles estão aí prontos, né? Depois nós observamos que eles compõem certas peças. Então a gente poderia colocar o Apocalipse aqui como se fosse um quebra-cabeça com algumas peças, né? E aí nós fizemos a seguinte pergunta: como essas peças se relacionam? Como elas se organizam? Então, na aula passada, nós mostramos que nós temos peças que o próprio livro monta para nós. Quais são? 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas, 7 taças, introdução, conclusão e umas peças que ficam soltas aí no meio, né? E aí nós fizemos a seguinte pergunta: colocamos em sequência ou colocamos em paralelo, né? Mostramos que existem estruturas para todos os gostos, né? E hoje então mostramos na prática, né, 3 possibilidades de organização, né? Uma que levou em conta a questão temporal, né, o que é e o que há de acontecer. Uma que se organizou nas visões, nas séries de 7 e tal, mas privilegia, né, a posição sequencial, né? E esta do Hendrickson, né, que divide o livro em 7 sessões, né? 7 sessões, mas privilegia, né, a posição histórica e paralelismo, paralelo, né? Então, com isso, nós verificamos, né, pelo que a Irene falou agora há pouco, esse é o grande drama do livro de Apocalipse. Eu sei que tem 22 capítulos, que fala de besta, diabo, mulher, dragão, prostituta, anjo, noivo, etc, etc. Tá, mas como é que eu monto isso, né? As peças soltas não me ajudam, né? Como é que monta isso? Bom, estudamos possibilidades de montagem, né? Se você montar de um jeito, forma uma figura; se montar de outra, forma outra; se montar de outra, forma outra. Nós vamos olhar aquela que nos dá o melhor panorama, embora nada garanta que a gente monta todas as peças, né? A gente vai fazer igual quem monta quebra-cabeça, né? Você vai ver assim: opa, aqui formou, né? Aqui formou, aqui formou. O resto ainda está aí meio espalhado, né? E vamos aí continuar esse trabalho de estudo das Escrituras até que, quem sabe, né? Quem sabe os irmãos de determinado momento futuro da história conseguirá colocar, né, as últimas peças, quem sabe, né? Conseguirá colocar. Quando colocar, né, talvez não tenha tempo de escrever o livro e Deus leva, né? Quem sabe, né, Deus está levando as pessoas que entenderam o Apocalipse, né? A gente vai votar ou cada um escolhe uma? Não, nós vamos continuar nessa liberdade do espírito. A última. Na liberdade. Batista vai votar, né, irmão? Acho que no final, né, os batistas vão fazer uma assembleia, né? Só não pode propor um encerramento, vai que o anjo entende outra coisa, né? Mas eu acho que o fato de que nessa luta para buscar minha mente é muito sequencial. Então, se eu não encontro essa sequência, a minha tendência é tentar e abandonar o livro. Porque, tipo assim, não entendo nada, racionalizar, assim. Não entendo esse nada. É o drama do Apocalipse, né? Você Você lê isso aqui e pensa: meu Deus, mas eu já me perdi, né? Você entra no capítulo 4, 5, 7 e fala: já foi. Exatamente. Já me perdi. E daí você vê pelos esboços que problemas vão encaixar. Uhum. Se fosse só 7, 7, 7, 7, os 4 conjuntos, Sim. em sequência, seria fácil de ótimo. entender. Vai acontecer exato. isso, vai chegar ao fim. Mas não, essas coisas no meio aí atrapalham a sequência da gente. Você não consegue montar, né? Não, então, tipo, você sai dessa aula
Talvez até mais confuso. Não, mas veja, pelo menos a gente está tendo condições de abandonar o simplismo, mas também o bloqueio que nós temos contra o livro, né? Então, nós estamos pelo menos assim, num estudo pausado e tal, entrando, pensando, desmanchando, né, alguns desenhinhos, né? Mas esse exercício de manter-se aberto para Deus, né? Manter-se aberto para um Deus que nos chama para seu reino e glória, né? Eu acho, creio eu, né, que faz parte do exercício da fé, né? O exercício de manter-se aberto, né, para um Deus que está realizando a história, que nos deu muitos elementos para pensar a história, mas reservou certos assuntos para a sua absoluta soberania. E nós vamos ter que viver com essa tensão apocalíptica, né? Pessoas que têm um passado, têm uma história, têm uma memória, têm uma igreja que está lutando a batalha da fé, né? Se suja, se fere e tal, mas está lutando a batalha da fé e sabendo que haverá uma grande realização, um grande encontro, né? Então é essa luta ali, e esse grande encontro está garantido, né? Porém a nossa caminhada é a caminhada da fé. Nem todas as respostas serão dadas, mas isso faz parte da nossa fé. Mas se isso conforta o nosso coração, acho que certamente confortava o coração dos primeiros leitores também. Isso, exato. E quanto mais a gente fizer, digamos, sentido, né, maior o consolo, né? Como é que você vai se consolar com algo que não entende, que é completamente enigmático? Então nós temos que entender que há luz nesse livro, né? Há revelação, há a palavra de Deus aqui. Nós não vamos exauri-lo, ok, tudo bem, mas até onde a gente conseguir ir, né, com as ferramentas disponíveis, né? Por falar em ferramenta, eu queria sugerir aqui um nome que eu já trouxe aqui, acho que no ano passado, né? Juan Stan. É um pastor batista, americano, naturalizado porto-riquenho, se não me engano, costa-riquenho. Ele é da América Central, acho que é Costa Rica. Acho que está em atividade ainda, tem diversos vídeos dele no YouTube, tudo em espanhol, né? E tem aí um ou outro, talvez, livro em português, né? Mas leiam ele é um cara bem atual, ele é um dos que está pensando o Apocalipse na modernidade, né? Na atualidade. Então ele tem coisas para nos ensinar. Por isso que E também, pensando o Apocalipse a partir da nossa realidade, né? Nós temos que tirar o Apocalipse lá da Ásia Menor e trazer aqui para a América Latina, trazer aqui para o Brasil, né? Para a nossa realidade. Não, por isso que é mais fácil ficar no simplismo e acreditar nos filmes do Chimarim, nas séries e tal, porque é mais fácil, é mais sequencial. Lembra quando você desenhava cartolinha? Sim. Né? Aquele sequência de eventos, eu até pedia para você desenhar, que ficava mais fácil, né? Que a minha mente aceitava melhor. Então, dá a impressão que você está renunciando a uma coisa mais simples, mais lógica, para entrar num campo totalmente obscuro Então você tem que fazer essa caminhada da fé. Outro nome que me veio aqui agora, eu anotei para não esquecer, é Jacques Ellul. Jacques Ellul escreveu um livro sobre Apocalipse que eu não consigo encontrar. É Apocalipse, Arquitetura em Movimento. Se alguém achar, me avise, porque não consigo encontrar nem em sebo, nem em lugar nenhum. Irmãos, precisamos terminar. Já tem gente lá fora. Vamos orar. Entre. Acho que alguém... Oi? Tá. Achei que tinha alguém que veio dar um recado. Não, desculpa. É que tinha alguém que viria dar um recado. Desculpa, achei que era você. Vamos orar então, terminando? Pode entrar, entre, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por nosso tempo de aula. Pedimos que tua luz, a luz do Espírito Santo, ilumine os nossos corações nessa empreitada que nós nos propusemos a fazer, de buscar a inteligência da fé, a inteligência do Espírito Santo, a mente de Cristo.
para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Que as dificuldades daqueles irmãos do passado sirvam de consolo para nós. Essas palavras que os consolaram também possam nos consolar nesse nosso tempo. Oramos por isso com muita confiança, em nome de Jesus.